Vamos inclinar nossa fronte, fechar os nossos olhos, invocar a presença do Espírito Santo dentro da nossa vida. Ó Espírito Santo de Deus, nesse instante nós inclinamos a nossa cabeça diante de Ti, ó Espírito Santo de Deus, Espírito de luz, de sabedoria, de entendimento. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa entrar dentro de nós e viver dentro de nós uma vida intensa com Cristo Jesus. Nós Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, aclara a nossa mente, abre o nosso entendimento, ensina-nos a verdade, faz, ó Espírito Santo de Deus, com que a gente trilhe os caminhos corretos da verdade e da vida. Ó Espírito Santo de Deus, vem nos dar o poder, a força, a energia, para nós vencermos todas as tentações do mal e vencermos todas as ciladas do inimigo. Espírito Santo de Deus, nós queremos a Tua presença dentro de nós hoje durante o dia inteiro, para que nós possamos ter vitória e possamos ser mais vitoriosos em Cristo Jesus. Os que creem digam amém. Amém. Assim seja. Assim seja. Digam todos comigo: Senhor Jesus, Tu disseste que quando duas ou mais pessoas se reunissem no Teu nome, o Senhor estaria no meio delas. Vem cumprir a Tua promessa, porque nós declaramos que estamos reunidos aqui no Teu nome e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Sintamos a presença de Jesus agora, ao nosso lado, junto conosco. Sintamos a presença do Senhor Jesus, que um dia passou por essa terra, morreu por nós, entregou sua vida por nós, ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e Ele prometeu que um dia Ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Nós devemos estar preparados para esta vinda do Senhor Jesus. Enquanto isso, sintamos a presença dEle, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Sintamos essa presença agora. É esse Jesus que está do nosso lado, que disse que Ele era a fonte de água viva. Ele disse que era a porta que se abre desse mundo para os céus. Ele disse que era o pão que desceu dos céus. Ele disse que era a luz que guia o mundo. Esse mesmo Jesus disse que Ele era o bom pastor, que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que a vida que Ele tinha para nos dar é a vida em abundância. Esse mesmo Jesus que disse que Ele era a ressurreição, esse mesmo Jesus que disse que era o tronco da videira, esse mesmo Jesus que disse que eu sou, eternamente eu sou, Ele disse que Ele era um com o Pai. Assim, esse Jesus está agora ao nosso lado, está conosco aqui agora, para que nós comecemos o dia e terminemos o dia na Sua santa presença. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem gente aqui fora? Danilo e Fernando. Põe para dentro, tem gente aqui, fica aqui. Eu quero trazer hoje aqui um salmo. Há salmos que a gente não pode esquecer o número, né? Para a gente poder toda vez orar o salmo. Porque o salmo não é só para a gente ler, não é só para a gente recitar. O salmo é para a gente orar, é para a gente falar com Deus através do salmo. O salmo é uma linguagem que Deus colocou na Bíblia para que através dele a gente fale com o Altíssimo. Quando nos falta palavras, quando a gente não tem a forma de conversar com Deus, a gente pega um salmo e a gente vê que esse salmo é uma linguagem que foi colocada na Bíblia para a gente poder conversar com Deus. Eu diria para vocês que o salmo que ninguém pode esquecer, que tem de orar todo dia, é o Salmo 91, que é um salmo de poder. É um salmo que quando a gente ora de fé, com fé, ele tem 25 promessas, mas promessas fortes para a nossa vida, da qual eu quero ressaltar uma importante que diz assim: nenhum mal me acontecerá.
nenhum mal me acontecerá. O mal entra no mundo porque o demônio coloca o mal no mundo. E pior, quando o demônio coloca o mal, o homem aceita esse mal. Aceita esse mal. Ele se conforma com esse mal. Ele não se sente com força de resolver esse mal. Ele não se sente poderoso para vencer o mal. E ele se entrega. Ele se entrega. Mas a Bíblia nos ensina, através do apóstolo Paulo, que foi um inconformado, na Epístola aos Romanos, no capítulo 12, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis. A nossa vida tem de ser uma inconformidade. A nossa vida tem de ser uma discordância das coisas que o demônio faz na nossa vida. Nós temos de viver assim. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça e concordar com todos os males que vêm sobre nós. Ah, eu estou doente, eu estou com dor. Mas isso é assim mesmo, o que eu vou fazer? Todo mundo tem dor. Todo mundo tem dor quando não está com Cristo. Todo mundo tem dor quando não está com Deus. Todo mundo tem dor quando não tem o poder que Cristo deu a ele, e ele exerce esse poder para tirar a dor. Nós temos de sentir que quando Jesus subiu aos céus, ele disse assim: eis que vos dou todo o poder. Ele diz: vai descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Olha só qual foi a ordem que Jesus deu. Qual foi a tarefa que ele deu para cada um de nós? Para nós sermos testemunhas dele. E quando ele diz que ele veio trazer vida e vida em abundância, como é que nós podemos viver uma vidinha? Uma vidinha chula, uma vidinha sem sentido? Como é que nós podemos viver isto se nós declararmos que estamos com Cristo? Das duas, uma: ou Cristo é mentiroso e não veio trazer vida nenhuma, é tudo balela, é tudo mentira, ou nós não chegamos a Cristo. Nós passamos às vezes momentos e mais momentos sem exercer a nossa fé. Sem exercer a nossa fé. E enquanto a gente não exerce a fé, a gente tem o ataque demoníaco em cima de nós. Temos o ataque do demônio na nossa vida. E esse ataque nos dá doença, nos dá dor, nos dá depressão, nos dá tumulto, nos dá uma série de problemas que dificultam a nossa existência. Mas Deus não colocou aqui para nós vivermos atentados de demônio, não. Deus nos colocou aqui para nós sermos, diz Cristo, mais que vencedores em Cristo Jesus. É isto que eu gostaria de colocar na cabeça das pessoas que me ouvem. Nós temos a responsabilidade, se formos cristãos, de seguirmos os ensinamentos de Cristo e, mais ainda, usarmos do poder que Ele nos deu. É isto que nós temos de fazer, para nós sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Se nós não usarmos esse poder, se nós não usarmos o poder que Cristo deu, se nós não tomarmos posse da vida em abundante que Ele nos legou, nós não somos testemunhas. E quem não é testemunha não é de Cristo. A situação com Cristo é uma situação muito bem definida. Ou a gente é dele de tudo, de fato, inteiramente, ou não é dele. Jesus não aceita o dedinho. Me dá aqui o seu dedinho. Ele não aceita o dedinho. Aí eu vou ficar com a sua mão. Não. Jesus quer tudo. Tudo para ele. Sabe por quê? Porque ele diz: você me dá tudo que é teu e eu dou tudo que é meu para você. Preste bem atenção. Olha que troca maravilhosa. Olha que troca maravilhosa. Eu tenho, digamos assim, algumas coisinhas. Tenho certeza que muita gente faria comigo esse negócio. Faz o seguinte: eu dou para o senhor o nada que eu tenho e o senhor me dá tudo que o senhor tem. Muita gente faria isso comigo. Que tem umas coisinhas de nada. Agora, imagine aquele Cristo que tem tudo. Tudo para nos dar. Tudo para nos dar. Aquele Cristo que tem tudo para nos dar. E ele diz: se você entregar a tua vida para mim, se você entregar tudo para mim, ele diz: tudo que é meu é teu. Eu sempre digo que aquela história que Jesus contou do filho pródigo, que todo pastor conta até a hora que o filho pródigo volta, aí todo mundo chora que o filho voltou, porque o pai recebeu. Mas a parte mais importante da história do filho pródigo está no fim,
quando o filho que ficou se levanta contra o pai e diz: pai, eu passei a minha vida inteira contigo, e esse que jogou tudo fora, que foi embora, que jogou toda a sua fortuna, o senhor faz festa para ele? E eu que estou aqui com o senhor desde o começo, o senhor nunca matou um cabrito, um cevado para mim? E o pai olha para ele e diz: filho, mas que isso, filho? Você sempre esteve comigo, filho. E tudo que é meu, filho, é teu. Essa é a mensagem que Jesus está mandando para nós. Tudo que é dele, e ele é dono do mundo, gente. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de toda a riqueza. Tudo que é dele é nosso. Basta que nós tenhamos esta fé e nós tomemos posse disso. Nós temos de tomar posse dessa promessa de Cristo. Agora, o que eu acho interessante é que muita gente não acredita na promessa de Cristo e vai acreditar na promessa de político que diz que vai fazer isso, fazer aquilo e acaba não fazendo. Vai acreditar na promessa de patrão que promete e também não cumpre. Vai acreditar na promessa de marido que trai, de mulher que não faz nada. Então nós substituímos a nossa crença, a nossa fé, que teria de ser em Jesus, completamente em Jesus, nós substituímos por um mundo de fezinhas que não nos leva a lugar nenhum. Eu quero que vocês guardem bem a parábola do filho pródigo. Todo mundo conhece essa parábola. Aquele filho que foi embora, que gastou tudo, que no final não conseguia comer nem as alfarrobas do porco. E porco era um animal maldito para o judeu. Então cuidar de porco era a pior das piores das maldições. E a comida do porco era a pior das comidas. E ele nem isso conseguia comer. E quando ele volta, todo mundo para aí, ó, voltou o filho pródigo, ó o pai abraçando, olha que maravilha, colocando o anel do poder, colocando nova roupa, colocando o sapato, olha que coisa linda. Mas o mais bonito está depois, quando o filho mais velho se ergue e diz: pai, que isso, pai? E o pai olhando para o filho diz: pai, filho, por favor, filho, veja bem, você está comigo toda a vida, e tudo que é meu é teu. Aquele filho não tinha tomado posse ainda, ele não tinha entendido aquilo ainda. Ele não tinha tomado posse de uma riqueza que era dele, que o pai diz: tudo que é meu é teu. Eu queria que nós tivéssemos esta consciência de vivermos uma vida de fé, uma vida de crença total, absoluta, naquele que nos criou, naquele que é responsável por nós, naquele que nos pôs aqui neste mundo. Eu, na minha oração, frequentemente eu digo: Senhor, eu não pedi para nascer. O Senhor me colocou aqui com fraquezas, com problemas. O Senhor me colocou aqui e me colocou num mundo assaltado pelo cão, assaltado pelo diabo, pelo Satanás. Aí ele diz: você não pediu para nascer, Francisco, mas eu te garanti que tudo que é meu é teu. Eu garanti que o poder que eu tenho é teu. Eu te garanti, Francisco, que você vai vencer, você vai ser mais que vencedor. Eu garanti tudo isso. O que você está reclamando? É o que Deus me diz. O que você está reclamando? E é uma verdade. Eu posso até, de vez em quando, não me conformar de cair num mundo deste, me sentir fragilizado, mas aí eu escuto a voz de Deus que diz: mas tudo que é meu, Francisco, é teu. Toma posse, seu energúmeno, toma posse, seu bobão, toma posse. E nós passamos a nossa vida inteira ensinando o que foi para nós, que nós temos de conformar com isto, porque isto é a vontade de Deus. Gente, Paulo diz na epístola que eu citei agora há pouco, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não tem para nenhum de nós uma vontade ruim, nem uma vontade imperfeita, nem uma vontade desagradável. Não tem, para nenhum de nós. Quando a nossa vida é atacada por coisa ruim, por coisa desagradável, por coisa imperfeita, pode ter certeza que não é a mão de Deus. Podem ter certeza que não é a mão de Deus. É a mão do cão, é a mão do diabo que está aí. E que nós aceitamos. Toda vez que eu tenho uma agressão, digamos assim, que eu tenho alguém que quer me prejudicar, eu digo assim: isso não é de Deus, é do Satanás. Agora, Deus tem muito mais para me dar do que esse Satanás para me tirar. E se Deus permitir que alguém tire alguma coisa de mim, é porque Ele tem muito mais para me dar e vai me dar. Eu digo para vocês, pela experiência de 77 para 78 anos de vida que eu tenho,
em que a minha vida foi toda de perseguição, foi toda de gente inconformada com a minha existência, com a minha vida, e eu sempre tive de Deus essa resposta. Pode levar o que você quiser aqui, que eu vou te dar mais, Francisco. Pode levar o que quiser, que eu vou te dar mais. Porque esse Deus exige de nós uma coisa só. Vejam que coisa interessante. Eu antigamente achava que Deus exigia de mim o sacrifício. Então eu tenho aqui dois nódulos no joelho, gente. De tanto subir aquela escadaria da igreja do Bom Jesus do Pirapora, aqui perto de São Paulo. O tontão aqui ia lá, botava-se de joelho e andava aquele caminho de joelho até chegar naquela imagem horrível que fizeram lá. Imagem horrível que fizeram lá. Até chegar lá. Chorando, porque eu desafio quem ande mais que 10 metros sem chorar. De joelho. Desafio. Porque a dor é tanta que vocês não imaginam. Para que isso? Para que isso? Jesus já sofreu na cruz a morte por mim. Quando eu jogo no chão e vou fazer sacrifício, é porque eu não creio no sacrifício dele. É porque eu não creio na morte dele. É porque eu não creio no favor que ele me fez de morrer por mim. E mais, Cristo quer que a gente creia nele, é só isso que ele quer. Ele não quer sacrifício, ele não quer oferta, ele não quer holocausto, ele não quer nada, ele quer que a gente creia nele. Aí ontem, uma cliente nossa, atacada pela falta de fé, ela ligou para mim e disse assim: o senhor precisa dar um pulo aqui na minha casa para eu e meu marido pegarmos um pouco dessa fé, porque a nossa fé não é grande, pastor. Eu disse: minha filha, Jesus não exige de você fé grande, exige fé do tamanho de um grão de mostarda. É uma fezinha, gente. É uma fezinha de nada que a gente tem de ter. E nem isso nós temos. E nem isso nós temos, essa fezinha do tamanho de um grão de mostarda. Que quando nós tivermos essa fé, o que ele promete? Se você falar para a montanha, sai daqui, ela vai sair. Montanha significa dificuldades. Montanha significa problemas. Quando Jesus falou da montanha, significa dificuldade, problema, coisas difíceis que vêm na nossa frente. As pessoas muitas vezes vêm para o escritório tumultuada da cabeça, com dor de cabeça, com depressão, com um monte de coisas ruins, e ficam o dia inteiro naquela luta, quando era muito fácil chegar num cantinho, chamar Jesus e dizer: Jesus, que é isso? O Senhor vai me deixar nessa aflição? O Senhor vai me deixar nessa angústia? O Senhor vai me deixar nesse problema? O Senhor vai me deixar com essas dores? Tem gente que no corpo inteiro dói. Porque quando o demônio ataca, ele põe um torniquete na gente. E esse torniquete faz com que a dor no corpo seja enorme, seja grande. E qual é o remédio, gente? O remédio é Jesus. Eu vejo gente dizendo assim: eu preciso arrumar dinheiro para comprar remédio, para ir no médico, eu preciso arrumar dinheiro para acertar isso, acertar aquilo, de dor, de doença, de enfermidade. Quando o maior dos médicos, o melhor dos remédios se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Ele vem a hora que a gente chamar. Ele não dorme. Está escrito na Escritura Sagrada: ele não dorme. Ele está acordado de dia e de noite. E o que mais? Ele está ansioso para ser chamado. Preste atenção. Eu tenho a rádio, chama o telefone, tem dia que chama a noite inteira. Eu confesso a vocês que tem noite que eu digo assim: será que não dá para hoje não tocar ninguém? Falo com amargura, mas falo. Agora Jesus diz assim: olha, eu queria que tanto todo mundo tocasse para mim hoje, de noite, a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer instante. Jesus está querendo isso. E a gente passa a vida sofrendo. Isso que eu digo, a gente é orelhudo, não, a gente é burro. Passa a vida sofrendo, porque não tem a fé de se dirigir a Jesus e dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso de Ti, eu sem Ti nada posso. Convenço-se disso. Sem Ti, Senhor, eu nada posso. Sem Ti eu nada posso. Mas ao mesmo tempo que eu digo: Senhor, sem Ti eu nada posso, está escrito na Escritura Sagrada, mas eu posso tudo naquele que me fortalece, e com Ele eu serei mais que vencedor. Gente, é isso que nós temos que botar na nossa cabeça. Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo para ser minha testemunha. Para ser minha testemunha. Será que Jesus quer
umas testemunhas poltronas como nós somos, uma testemunha tonta como nós somos, que não tem nenhum testemunho para dar, que não tem nenhuma frase para dizer a Ele de milagre que foi feito na nossa vida? Será que é essa testemunha que Jesus quer? Ou Ele quer o testemunho daquela pessoa que diz, não, eu fui curado, eu venci, eu saí da dificuldade, eu saí do vício, saí da droga, eu saí da bebida, eu saí da doença, eu saí da dificuldade? Será que não é isso que Cristo quer? As pessoas teimam em viver uma vida que não é vida de testemunha. E é a vida de testemunha que Jesus quer. A vida de testemunha que Jesus quer. E quando eu falava no início do Salmo 91, é porque uma das promessas está escrito lá que é: nenhum mal me sucederá. Nenhum mal vai me suceder se eu estiver abrigado em Cristo. Porque não tem lógica, eu me abrigo em Cristo e vou sofrer mal, o que é isso? Não tem lógica. Não dá para acreditar nisso. Então nenhum mal vai me acontecer. Está escrito no Salmo 91. E no Salmo 40, que nós vamos ler aqui, chama-se Oração do Livramento. É um salmo feito por Davi, que foi, digamos assim, a pessoa mais perseguida no mundo. Perseguida pelos irmãos, perseguida pelo pessoal de Saul, perseguida pelos seus adversários, pelos seus inimigos, e no final, gente, creia, perseguida até pelos filhos. Porque Adonias quis tomar o trono dele, filho. Absalão quis tomar o trono dele, filho. A situação de Davi foi drástica durante a vida inteira, perseguido. Mas tinha uma coisa que ele fazia. A todo momento que vinha uma perseguição, ele se voltava para Deus e pedia o livramento. E pediu o livramento. E ele se livrou de todas as objeções que foram feitas a ele. Olha o que ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja bem, esperei no Senhor. É isso que nós temos que fazer. Tudo que acontecer para nós na nossa vida, nós temos que esperar no Senhor. Ele que vai nos arrumar. E ele diz: esperei no Senhor. Diz assim: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi não conhecia Jesus, mas ele sabia que Deus tinha uma rocha para colocar as pessoas em cima dela. E essa rocha chama-se Jesus. Porque Jesus diz: eu sou a rocha. Eu sou a rocha. Eu tenho dó daqueles que creem que Pedro é a rocha. Tenho dó daqueles que creem que Pedro é a rocha. E a palavra de Deus é muito clara. A palavra de Deus é muito clara. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, e vós, quem dizes que eu sou? Pedro diz: o Senhor é o Filho de Deus vivo. Aí Jesus diz: Petrus, tu és Petrus. A palavra Petrus significa pedrisco, significa pedrinha. E Jesus diz assim: e super anc petram, e sobre esta pedra, essa verdade que você está me falando, que eu sou filho de Deus, edificabo ecclesiam mea, edificarei a minha igreja. A gente tem de ler a Bíblia na sua origem. Vou voltar a explicar para vocês. Jesus pergunta para os discípulos: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro se avança e diz: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus disse: Petrus, tu és Petrus, tu és pedrinha, tu és um cascalhinho. Sed super petram, sobre esta verdade que você acaba de dizer, que eu sou o Filho de Deus, edificabo ecclesiam mea. Então Jesus edificou a sua igreja, tenha ela a denominação que tiver, sobre ele, Jesus, sobre a rocha que é Jesus, e não sobre Petrus, pedrinha, que não vale de nada, porque é um homem comum como qualquer outro. Agora diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor.
Então Deus, quando Ele nos tira do lamaçal, quando Ele nos tira dos problemas, Ele nos coloca sobre uma pedra e ainda coloca hino de louvor na nossa boca. Hino de louvor na nossa boca. Quanto tempo faz que tem gente que não faz um hino de louvor? Quanto tempo faz que tem gente que fica falando negatividade? É porque não vai dar certo, é porque não vai acontecer, é porque cuidado, é porque isso, porque aquilo. Gente que tem o não na boca, a boca é feita assim, não, não, não. Boca de não. Pare com as bocas de não, com as bocas de negativo. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou, não dá certo, não pode ser para mim. Olha, para mim não, para mim não, para mim não. Não, para você sim, sim, se você estiver com Cristo. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Olha, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. E não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. É uma coisa tão interessante que a gente esquece as maravilhas que Deus tem feito na vida da gente. A gente só lembra dos problemas que a gente está enfrentando, das derrotas que nós tivemos. Não lembra das coisas boas que Deus fez. Eu levanto todo dia e digo, Senhor, eu estou com 77 para 78 anos, com saúde, com vigor, com energia, Senhor. Quando eu vejo tanta gente com 60 aí, completamente desgraçado, né? Isso não é uma bênção que Deus me deu? Não é uma bênção que Deus me deu? Quantos advogados estão trabalhando aos 77 anos? Quantos? Muito poucos. Olha o que Deus fez para nós. Então continua aqui. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Se vocês começarem a analisar os bens que Deus fez para cada um de nós, vocês vão ver quanto que é, quanto que foi, né? E termina assim. Depois vocês deem uma lida no Salmo 40, não esquece, 40. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. E aqui no meio ele tem uma hora que ele diz assim: Senhor, tenha pressa em me acudir. Tenha pressa em me acudir. Quando a gente for um pouco assim, ansioso, leia o Salmo 40, Senhor, tenha pressa, eu não aguento mais, eu preciso. Eu sou fraco, eu não consigo aguentar mais. Então, tenha pressa, Senhor, vem me acudir. Põe o Salmo 40 na vida, que vocês vão ver que a vida começa a mudar no momento que a gente põe fé no Cristo Jesus e vive esta fé. Vocês vão ver que a vida muda completamente de figura e a gente passa a ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Amém. Quem tem alguma pergunta a fazer, alguma observação? Então vamos fazer a nossa oração de pedido, né? Não vamos esquecer hoje, né? Já que nós falamos tanto de Cristo, Ele vai ser responsabilizado agora por nós queridos. Vamos colocar nossas mãos de pedinte e vamos nos voltar para Cristo e fazer os pedidos para hoje. Como esse é o fim de semana, vocês vão ficar sem mim sábado e domingo, então aproveite fazer o pedido de sábado e domingo também. Digam todos comigo: Senhor Jesus, nós declaramos que concordamos com todos os pedidos que foram feitos aqui, se forem para o bem dos que pediram e para a honra e glória do Teu nome. Digo amém, assim seja. Vamos orar ao Pai Nosso agora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra, Senhor, de todo mal,
porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.